Fala galera, está no ar mais um Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje no Café com a ADM, a Helene Romanzini, que é diretora de marketing da Wise para mercados emergentes, está de volta ao nosso programa para mostrar para você que presta serviços para empresas no exterior, como você pode ter uma renda em moeda forte e gerenciar esses recursos de maneira prática, barata, segura e transparente. E dessa vez ela não veio só. O super desenvolvedor Félix Porcelli, que ajudou a criar a Beta Learning, vai explicar como ele gerencia suas finanças com a Wise Empresas. Daqui a pouquinho a Helene e o Félix chegam por aqui, fica ligado. De 2023 a 2024, o volume de negócios de empresas brasileiras vendendo para o exterior cresceu bastante. E a expectativa, com a alta do dólar, é que essa busca pelos mercados estrangeiros cresça ainda mais. Para ajudar esses empreendedores, a Wise lançou no Brasil a Wise Empresas, uma conta PJ projetada para simplificar e otimizar as operações financeiras internacionais de empresas de todos os tamanhos. Com foco em flexibilidade e economia, a plataforma permite que empreendedores gerenciem suas finanças em múltiplas moedas, minimizando os impactos da instabilidade cambial e taxas elevadas. Companhias brasileiras que operam globalmente podem se beneficiar da estabilidade oferecida pela Wise Empresas, garantindo que cada transação seja otimizada para reduzir custos e maximizar lucros. Clique no link da descrição e mude já para Wise Empresas. Fevereiro é o mês das altas temperaturas, mas só passa desconforto quem quer. A Tech T-Shirt da Insider é uma camisa que já se tornou a queridinha dos brasileiros e não é por acaso. É uma camisa anti-odor, confortável e bem mais refrescante do que as camisetas de algodão e poliéster que você encontra por aí. Isso porque a tecnologia da Tech T-Shirt favorece a regulação térmica e combate a proliferação das bactérias que provocam odores desagradáveis. Outra característica bacana é que, ao contrário de peças comuns, a camiseta da Insider não desbota. Pode lavar à vontade que ela não vai ficar com aquele aspecto envelhecido. É a melhor pedida para esse mês de fevereiro. E para quem já está no esquenta para o carnaval, lembre-se de garantir agora sua Tech T-Shirt pela loja da Insider para que ela chegue a tempo de você acompanhar o bloco. Acesse o link na descrição do programa ou use o cupom Café com ADM BY, Café com ADM BY no checkout. A Helene Romanzini é gerente de marketing de produto da Wise para América Latina, África e Oriente Médio, sendo responsável por alinhar as estratégias regionais de marketing junto ao time global da Wise. Romanzini tem uma sólida experiência no mercado de startups, com mais de 15 anos de carreira e trabalhou em empresas de referência dos setores de remessas internacionais e transporte por aplicativo, como a EasyTax e a Cabify. Ela também foi sócia em agência de publicidade e fundou sua própria empresa focada em ajudar pequenos empreendedores nas redes sociais. O Félix Porcelli trabalha na liderança técnica e desenvolvimento de sistemas mobile, web e embarcados, atuando tanto nas fases iniciais de arquitetura do produto, quanto no desenvolvimento, no deploy e manutenção, sendo desenvolvedor full stack e líder técnico de squads. Ele foi sócio da Beta Learning, empresa que ajudou a construir da sua primeira squad de desenvolvimento até a sua venda para a ClearSale. Muito bem, olha aí, Helene Romanzini, seja muito bem-vinda de volta. E Félix Porcelli, que honra receber vocês dois por aqui hoje. Gente, muito obrigada, estou muito feliz de estar de volta. O nosso outro papo foi uma delícia, acho que a gente conseguiu apresentar um pouco do produto que a gente tá lançando aqui no Brasil e falar das possibilidades que todos os empreendedores brasileiros têm ao redor do mundo. E agora eu estou muito feliz de ter o Félix aqui, né, para ele poder, não só eu falar sobre o ponto de vista de Wise, mas ter também um cliente aqui, podendo falar do ponto de vista de cliente, como tá mais fácil, tá mais simples explorar o mundo todo daqui do Brasil. Que legal, Helene. Agora o Félix veio aqui para esse programa para a gente mostrar na prática, né, como é que se utiliza a Wise para fazer essas transações internacionais, receber em moeda estrangeira, em dólar, euro. Eu queria agora saber um pouquinho mais sobre você, Félix, né, até para o público também te conhecer, saber um pouco da tua atuação e como é que você vem prestando serviços, né, para o exterior, que é uma ótima oportunidade para muitos brasileiros, né, como você que tem um talento, uma competência técnica muito legal que dá para também, né, prestar serviço para o exterior e ganhar 5, 6 vezes mais do que se ganha aqui no Brasil, né? Conta aí pra gente. Com certeza, é uma ótima oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Félix, como foi apresentado aí já, estou trabalhando já há bastante tempo com desenvolvimento de produtos, de squad, e hoje aqui eu estou um pouquinho do lado do cliente para contar para vocês como é que está sendo essa experiência minha com a Wise,
com o meu trabalho fora também. Acho que vai ser bem interessante esse papo. Muito bem, galera. Então, eu queria começar aqui esse nosso bate-papo aqui a três com a Helene, né, comentando aqui pra gente, falando um pouquinho sobre carreiras, né, e o cenário global. E como eu falei aqui, a gente tem no Brasil mão de obra extremamente qualificada, mas que acabam não encontrando oportunidades no mercado local, aqui no Brasil mesmo. E quando a gente fala, né, dessa oportunidade de trabalhar do Brasil para, né, no exterior, é uma coisa que pode mudar vidas, pode mudar carreiras, né? E é uma oportunidade muito grande. Como é que você enxerga esse fenômeno, Helene? Então, eu acho que eu posso falar bastante disso do meu lado pessoal, né? Porque eu já estou há bastante tempo trabalhando em multinacional. E uma coisa que eu sempre gosto de reforçar é como o brasileiro é visto fora do Brasil, né? Então, eu acho que a gente se vê pior do que a gente é visto. Essa é a verdade, tá? Então, o brasileiro, assim, eu trabalhei, como você mencionou, antes de trabalhar na Easy, na Wise, eu trabalhei na Easy Taxi e na Cabify. A Easy Taxi era uma empresa brasileira que estava em expansão e a Cabify era uma empresa espanhola, né? Então, já tenho aí uma vasta experiência de reportar para fora do Brasil. E o que a gente observa, na verdade, é que o mundo, ele reconhece muitas coisas muito positivas do brasileiro. Então, o brasileiro, ele tem um perfil que trabalha muito bem junto. Ele é um perfil muito colaborativo, que trabalha muito bem em equipe. Normalmente, o brasileiro, ele fala pelo menos 2 idiomas, né? Nesse caso, porque ele vai falar o inglês para se comunicar com a empresa internacional e ele também vai falar o português, mas muito brasileiro que fala o inglês também fala o espanhol. Então, normalmente, você tem uma pessoa que fala 3 idiomas, né? Então, você tem uma pessoa extremamente colaborativa com os seus pares, que sabe trabalhar em equipe, que fala mais de um idioma, extremamente criativo. E o brasileiro tem uma característica muito interessante, que é a busca por soluções, né? Eu acho que a gente é imposto aí a vários problemas do nosso dia a dia, que faz com que a gente busque por soluções de maneira bastante criativa, né? Então, eu acho que tudo isso faz com que o mercado internacional olhe muito para o mercado brasileiro. A gente até comentou no outro episódio algumas coisas sobre isso. E existe um caminho também que o Brasil está sendo visto como um lugar muito estratégico para se crescer equipes que olhem para a América Latina. Né? Então, hoje eu estou aqui em São Paulo e eu estou falando da maior cidade da América Latina. Então, muitas empresas também estão abrindo vagas remotas no Brasil, preferencialmente no Brasil, para trazer esse olhar de América Latina. Então, é uma vaga preferencialmente de Brasil, com uma visão de América Latina, para que a empresa possa crescer territorialmente em todos os países da América Latina. Então, eu acho que o Brasil, ele tem características que se destacam muito e, territorialmente, ele está muito bem posicionado na América Latina para crescer e para ser uma contratação interessante para as empresas. Além disso, economicamente, é muito positivo para as empresas lá fora, porque você até começou o episódio falando, né, do multiplicando por 6 ou multiplicando por 7. Acho que o Félix vai poder falar mais do que eu sobre isso, mas a verdade é que a gente torna-se uma mão de obra extremamente acessível para muitos países, principalmente quando a gente fala para Estados Unidos, Canadá e Europa, né? Então, acho que tem muita coisa muito interessante para ser explorada e que o brasileiro precisa olhar para o espelho, acreditar no seu potencial e se apresentar para o mundo cada vez mais. Que legal, Helene, não, concordo demais com você e temos aqui o Félix, né, que é um exemplo vivo disso, e eu queria que você, Félix, comentasse como é que você começou, enfim, a enxergar essa oportunidade, né, de oferecer o seu trabalho lá fora, e se isso foi fácil, é um caminho que outras pessoas podem seguir facilmente. Se você acha que isso é restrito, por exemplo, para desenvolvedores, né? Quais são os outros tipos de profissionais que também podem abraçar esse tipo de oportunidade? Bacana, muito interessante. E eu posso atestar o que a Helene está comentando mesmo. Quando eu comecei a procurar minhas vagas ali, entender um pouco mais sobre o mercado, eu via muito isso acontecer, empresas procurando vagas para brasileiros na América Latina, inclusive esse ponto que ela comentou de um olhar estratégico para tentar expandir o seu mercado. Uma das empresas que eu estava conversando ali na época tinha justamente essa intenção
de trazer um escritório aqui para São Paulo para começar a expandir os mercados. Então, o que eu posso dizer é que tem bastante demanda. Uma jornada, ela vai variar, óbvio, de um pouco de tempo para mais, um pouco de tempo para menos, mas eu posso dizer da minha experiência, eu fiquei em torno de uns 2 meses procurando alguma oportunidade que fizesse sentido para mim e também para as empresas ali. E essa vontade é uma vontade que eu sempre tive. Eu comecei a estudar inglês ainda no ensino fundamental, na escola e tudo mais. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu já tinha meu inglês ali mais ou menos desenvolvido. A minha ideia era, junto com a BetaLearn, que era uma empresa que eu fiz parte ali, trazer esse mercado internacional para o Brasil, mas acabou que a gente acabou indo por outros caminhos ali, né? Acabamos vendendo uma empresa e tudo mais. E aí, depois de um tempo que eu estava trabalhando já na ClearSale, que foi a empresa que adquiriu a gente, eu começou a voltar essa vontade, poxa vida, eu queria uma coisa internacional, ver um mercado diferente, trabalhar com pessoas de outros lugares também, que sempre foi uma vontade bem grande. Então, foi daí a semente que foi plantada, né? E aí a Helene comentou, né, se multiplica por 6, por 5, acho que a experiência de cada um é individual, mas eu posso afirmar que aqui, pelo menos, eu estou multiplicando por 4 o que eu estava ganhando no Brasil. Então, com certeza tem uma boa oportunidade aí para todo mundo. Muito bom. E, pessoal, agora a gente tem visto um movimento das empresas abandonando o modelo de home office. E vocês continuam, então, acreditando, né, que essa busca por profissionais brasileiros que trabalham dessa forma remota deve persistir ainda? Então, eu acho que assim, a Wise hoje trabalha no modelo híbrido, tá? Então eu posso compartilhar um pouquinho de dentro de casa. A gente trabalha no modelo híbrido, tem empresas testando diversos modelos, né? Então eu sei que o Nubank, por exemplo, aqui no Brasil, ele, que é nosso parceiro, né? Nosso parceiro da Wise, eles trabalham com o modelo de 3 semanas em casa, 1 semana no escritório, né? E muitas dessas empresas que trabalham com modelo remoto, na verdade, ele é um modelo que parte do princípio que vai ter momentos onde a equipe vai trabalhar junto. Então, a grande maioria das pessoas que a gente conversa, que está fazendo esses trabalhos, onde existe uma empresa dedicada, né? Então, assim, depois o Félix pode contar a experiência dele, mas normalmente quando a pessoa está trabalhando apenas para uma empresa, então ela não é um freelancer que trabalha para várias empresas. Nesse caso, normalmente, no contrato da pessoa, a empresa já coloca, olha, a gente vai fazer 1 semana, né, do que eles chamam, em inglês a gente chama de team building, para o time ficar junto a cada 6 meses. Então, eu acho que esse modelo remoto, ele já existe há muito tempo, antes da pandemia. Eu era uma pessoa que, antes da pandemia, já fazia um modelo híbrido. Eu já trabalhava alguns dias remoto. Eu acho que quando você vai para a nossa área de tecnologia e inovação, as empresas cada vez mais têm valorizado a diversidade. Então, por que a empresa ela acha tão legal ter brasileiro, ter latino? Porque ela quer crescer. Porque essa pessoa ela vai engajar muito mais com o trabalho do que uma pessoa da Turquia ou dos Estados Unidos, que não vive aqueles problemas e que não tem a empatia que uma pessoa da região vai ter sobre os problemas que estão sendo resolvidos do usuário. Então, eu acho que existe um equilíbrio que as empresas estão buscando ter, que é como que eu garanto diversidade, como que eu respeito o equilíbrio vida pessoal, trabalho, dessas pessoas que eu estou contratando, mas também como que eu garanto integração da equipe, como que eu faço com que essas equipes trabalhem juntas. E aí eu acho que tem diversos modelos para serem explorados. Assim, ainda falando um pouquinho da Wise, a gente pode trabalhar 2 meses por ano de qualquer lugar do mundo, né? Então a gente tem um modelo híbrido que nos permite também, qualquer função da Wise, fazer esse trabalho de qualquer lugar do mundo também. Justamente porque nós somos uma empresa sem barreiras, né? Sem fronteiras. Então, a gente também tem que viver isso aqui do nosso lado. Então, um pouquinho aí do que eu tô vendo. Eu acho que é tudo questão de equilíbrio para atender as expectativas da empresa. Muito bem. E Félix, me conta o seguinte, quando você começou a prestar serviço, né, para fora do Brasil, você já encontrou a Wise logo de cara ou você passou por aqueles perrengues, né, enfim, de receber através de banco e tal? Conta aí pra gente como é que foi o seu começo. Infelizmente, eu passei por alguns perrengues antes de chegar na Wise. No meu modelo de contrato, a empresa ela já veio com uma sugestão de prestadora desse serviço de remessa pra gente.
que era meio que homogeneizado por toda a empresa. Eu acabei entrando com eles no começo ali e tudo mais, mas depois, conversando com a Helene, entendendo mais sobre as vantagens da Wise, poxa vida, não tem nem comparação, assim, já fiz a migração na hora e hoje eu tô conseguindo uma quantidade um pouquinho melhor aí nos câmbios, nas taxas e tudo mais. Que bacana. E, Helene, no Café com a DM que você participou, inclusive, pessoal, vou deixar aqui o link, tanto aqui no vídeo, se você estiver assistindo, quanto na descrição do episódio, o link do episódio anterior com a Helene. Tá cheio de comentário lá, Helene. Não sei se você viu. No Spotify eu tenho acompanhado ali. O pessoal curtiu muito aquele episódio, né? E por isso que nasceu esse convite para você vir aqui de novo, agora com o Félix, né? Para a gente explorar um pouquinho mais esse tema. Você tinha comentado, né, que a questão de receber pagamentos do exterior por meio de bancos tradicionais envolve um modelo de parcerias, o que acaba atrasando um pouco essa movimentação dos recursos, né? Então, eu queria que você contasse aqui pra gente, né, qual que é a importância de uma conta global para fazer, né, essas transações, como que o Félix está comentando aqui agora. Então, eu acho que assim, falando um pouquinho da Wise, né? Então, a Wise já está aí há 4 anos oferecendo uma conta global para brasileiros, para pessoa física, né? Então, a gente tem uma conta global com mais de 40 moedas. Eu sei que você olha aí o cartãozinho, um dos nossos clientes. Estou aqui com o meu cartãozinho. Todos. E aí, a gente sempre monitorou muito o que os nossos clientes queriam, e um pedido muito grande que a gente tinha era: eu quero isso para pessoa física, né? Então, a gente está sempre ouvindo clientes, inclusive essa semana eu ouvi 30 clientes nossos. Eu fiz um workshop com 30 clientes aqui em São Paulo. E aí vamos lançar. Então, ano passado, em dezembro do ano passado, a gente fez o lançamento dessa conta. E a Wise, na verdade, ela é uma instituição financeira em múltiplos países. Então, quando você entra, você tem dados bancários em outra moeda, né? Então, usando o Félix aqui como exemplo, ele gerou dados bancários americanos, ele passa lá, né, para a empresa que está contratando ele, esses dados bancários americanos. Para a empresa americana, é uma operação, né, local, como se fosse nós fazendo um TED, um DOC ou um PIX, né? Então, ela vai fazer uma operação local de dólar para dólar, e na conta da Wise do Félix vai cair de maneira instantânea. Então, esse valor vai estar disponível de maneira instantânea, assim, óbvio que tiver a compensação bancária. Infelizmente, os Estados Unidos não tem um modelo 24/7 como nós temos com o Pix, então a empresa tem que fazer o pagamento dentro do horário bancário, mas tirando isso, o Félix vai ter o dinheiro dele de maneira instantânea, ele vai poder escolher o que ele quer fazer com o dinheiro dele, se ele quer converter para reais, se ele quer converter inteiro, quer converter um pedaço, quer converter para outra moeda, para euro, quer guardar todo esse dinheiro, quer gastar com o cartão. Então, assim, ele pode escolher o que ele quer fazer com o dinheiro dele no momento que ele quiser fazer com o dinheiro dele. E tudo isso da Wise é instantâneo e 24/7. Como nós, brasileiros, sim temos o Pix e sim somos 24/7, se o Félix resolver mandar o dinheiro dele para o banco dele aqui do Brasil, vai cair de maneira instantânea e 24 horas. Muito bom. E ô Félix, quando você migrou para Wise Empresas, você notou uma redução nos custos, no câmbio, nas taxas cobradas? Como é que foi essa tua experiência? Notei uma redução, sim. Eu acho que o mais interessante no sistema da Wise é essa transparência nas taxas deles. Na plataforma que eu estava usando anteriormente, eu ia ali para fazer a conversão e ele falava: olha, nós vamos usar aqui essa taxa de conversão de dólar para real. E quando eu olhava no mercado, estava diferente, mas eles falaram: olha, as taxas estão inclusas aqui, está tudo incluso aqui, não se preocupe. Mas eu ficava com uma pulguinha atrás da orelha. Eu queria saber exatamente o quanto que eu estava, de fato, deixando com a plataforma para eles fazerem todo o sistema, né? E aí, quando eu fui entrar pela Wise ali para fazer as conversões, eles falaram: olha, nós vamos usar a taxa aqui de dólar de câmbio comum, que é a mesma taxa que a gente encontra na internet, e essas são as nossas taxas, essa aqui é a nossa porcentagem e tudo mais. Então, eu achei bem interessante essa parte de deixar transparente para todo mundo como é que funciona, como é que não funciona. E fazendo as contas ali, porque eu tinha que pegar o dólar de câmbio, subtrair pelo dólar que a empresa estava falando para mim que ela estava fazendo a conversão, para fazer toda a conta. Engenheiro de software, desenvolvedor, sabe como é que é, né? A gente gosta muito de dado. Então, eu consegui ver ali uma diferença de 1,5%.
de vantagem para a Wise, que eu não estou pagando mais com a antiga plataforma. Olha só que legal. E sobre o mercado de câmbio, né? A gente sabe que é algo extremamente volátil. Eu acho que quando a gente conversou pela primeira vez aqui, Helene, se eu não me engano, o dólar estava ali na casa de 6,15. Era que a gente estava bem assustado, isso vai para 7 e tal. No momento que a gente está fazendo aqui essa entrevista hoje, ele está na casa dos 5,70. E quando a entrevista for ao ar, né, que a entrevista ela é gravada, a gente não sabe como é que vai estar. Como é que a gente pode saber ou antecipar o melhor momento para converter, né, o nosso pagamento em uma moeda forte para reais, né, e assim se proteger da inflação e da volatilidade? Nossa, olha, eu queria ter uma resposta para isso, juro. Mas eu acho que se eu tivesse uma resposta para isso, talvez eu não estivesse mais trabalhando na Wise. Talvez eu estaria, sei lá, nas Ilhas Maldivas, aproveitando umas férias. Eu acho que, assim, brincadeiras à parte, a gente vive um país que está em constante evolução, né? Eu sempre falo, a gente é uma economia e um país muito novo, se a gente comparar historicamente com países como os países europeus, né? É só a gente pensar que a gente foi descoberto e colonizados por europeus que já viviam numa sociedade muito mais evoluída, né, e economicamente do que a nossa. Então, tudo isso conta para instabilidade que a gente vive, né? Então, hoje, a nossa moeda, ela tem impacto sobre diversos motivos. Então, sobre motivos internos, decisões internas do nosso governo atual, assim como decisões externas, né? Então, a gente teve uma queda de dólar recentemente, que foi reflexo de uma decisão externa e de anúncios, principalmente americanos, assim como o aumento da moeda no final do ano passado, que foi mais ou menos quando a gente gravou o episódio, estava muito ligado também com a posse, com a saída do resultado das eleições americanas. Então, hoje, a flutuação nossa cambial, ela sofre impacto da nossa economia brasileira e da economia global também. Como se proteger? Eu acho que entender plataformas como a Wise, que te dão a possibilidade de você converter um pedaço e converter quando você quiser, porque normalmente pessoas que têm necessidades internacionais, empresas, freelancers, eles também têm custos internacionais, né, que podem variar pequenos ou grandes, né? Um pedaço desses clientes que eu conversei essa semana eram pessoas que trabalhavam com consultoria. Então, porque eles trabalhavam com consultoria, eles tinham uma demanda iminente de viajar muito para outros países. Então, basicamente, a Wise vem para ajudar essas empresas de consultoria a não necessariamente precisar converter todo o dinheiro, manter o dinheiro em outra moeda e assim gastar, e com isso economizar muito dinheiro, né? Viabilizar muito mais coisas. Então, eu acho que no final do dia, a maneira de se proteger é entender as possibilidades que você tem. Então, é entender assim, eu tenho uma demanda de pagar um software em dólar. Então, eu já vou deixar esse valor em dólar. Não tem por que eu converter para real, para depois converter para o dólar de novo, porque eu vou pagar taxa, eu não sei como é que a moeda vai estar, e eu vou provavelmente perder dinheiro sobre isso, né? E aí, acompanhar o movimento, e quando a gente tem quedas expressivas, ou aumentos expressivos, nesse caso aqui, fazer a conversão e fazer aplicações também dentro do Brasil, que hoje a gente está com uma taxa de juros interessante também dentro do Brasil para o empreendedor que pode guardar um pouquinho de dinheiro aqui também. Legal, né? Eu costumo fazer, assim, isso é a minha receita aqui, né? Todo mês eu compro um pouquinho. Eu tô com dinheiro em real, compro um pouquinho em dólar. E assim eu vou juntando e vou fazendo sempre com o objetivo de viajar, ter ali já o dólar na mão e não correr o risco, né? De, às vésperas de uma viagem, ter que comprar dólar e o dólar tá nas alturas, enfim. Então sempre faço, né, esse movimento aqui na minha conta da Wise. Muito bem. Félix, me conta mais aí, cara. Então, agora, né, eu queria que você e a Helene comentassem isso que o Félix falou, né, que notou uma redução, né, e ele mediu isso bem certinho, né, qual que é a redução dele. E apesar dessa volatilidade que a gente tem no câmbio, a gente sabe que tem maneiras de se reduzir esse custo de transações. E a Wise, ela tem um diferencial muito grande, né, com relação a isso.
Primeiro, Helene, né, como é que a conta global da Wise ajuda realmente a reduzir esses custos nas transações internacionais? Não só reduzir, mas também garantir o que o Félix falou, né, que é muito transparente, é muito previsível, né? E aí eu queria que você comentasse assim, como é que vocês criaram, né, esse modelo que é tão transparente, que a gente consegue ver exatamente o que está fazendo e sabe, né, o que, tintim por tintim, ali qual que vai ser o resultado daquela operação. Aham. Bom, eu acho que no final do ano, mais ou menos, viralizou no LinkedIn o pitch da Wise. O primeiro pitch da Wise lá atrás, dos founders, era um pitch laranja, inclusive a Wise era laranja, tá? Isso há 15 anos atrás, sobre os problemas que eles queriam resolver. E naquele momento, os problemas que eles queriam resolver era transparência e preço, tá? E esses ainda seguem sendo os problemas que a gente está resolvendo agora. Provavelmente a maioria de quem está nos escutando não sabe, mas isso está público na Wise. A grande missão da Wise chama Mission Zero. Então, a gente trabalha todos os dias para reduzir o nosso custo. Não existe nenhuma decisão da Wise que gere algum tipo de redução de custo que não seja repassado pelo cliente. E quem é cliente da Wise há muito tempo já deve ter recebido mais de um e-mail falando: reduzimos nossa tarifa, agora operações que custavam isso estão custando isso. E muitas vezes, né, até foi um feedback que eu ouvi essa semana, foi: às vezes é tão pouquinho, por que vocês comunicam? Porque a gente trabalhou para você pagar menos, então a gente comunica. Às vezes é 0,05, que pode não ser muito se você está convertendo $100, mas talvez você esteja convertendo 100 mil. E aí já não é tão pouquinho assim. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante. E o outro ponto importante, que é o ponto da transparência, é que isso é muito importante da Wise, isso é uma missão. A gente tem uma equipe aqui que trabalha junto com instituições governamentais do mundo inteiro e que não só traz isso para a Wise, como leva isso publicamente para os bancos centrais ao redor do mundo, para que mais e mais instituições sejam obrigadas a ser transparentes como a gente. Porque bem da verdade é que não é correto, né? O que o Félix relatou aqui não deveria ser interessante para nenhuma empresa, né? Você precisa saber o quanto você está pagando, quanto que é a tua taxa, quanto que é de imposto. Nós temos o imposto aqui no Brasil, que é o IOF, que está sobre a taxa. Então, assim, é importante que essa pessoa saiba o quanto ela está pagando para a empresa, o quanto ela está pagando para o governo e o quanto é câmbio, para que essa pessoa possa tomar uma decisão do momento que ela quer operar e quando ela quer operar. Então, eu acho que transparência e preço hoje são grandes pilares da Wise, junto com conveniência, e são coisas que a gente trabalha todos os dias para melhorar. Que bacana. E Félix, pegando carona aqui no que a Helene acabou de falar, eu queria saber se você recebe em outra... Qual é a moeda que você geralmente recebe, Félix? Dólar, euro? Boa, a moeda que eu recebo é o dólar mesmo. Mas a Wise, ela tá me ajudando muito, porque eu tenho uma viagem planejada agora de lua de mel para abril, e aí eu vou viajar para os Estados Unidos, então assim, não vou precisar fazer esse converte de novo, perder um pouco na taxa, né? E também pro ano que vem a ideia é dar um pulo no Japão ali, e essa cesta multimoedas da Wise também vai ajudar com certeza nesse processo. Ah, que bacana. E bom, aí é isso que eu queria perguntar agora, Helene, né? Se a Wise permite essa gestão de pagamentos em outras moedas. A gente está falando de dólar, euro aqui, mas eu queria que você comentasse assim, né? Qual que é o tamanho dessa cesta, como o Félix falou? Sim, hoje a gente tem 47 moedas dentro da Wise, dentro do saldo da Wise, que você pode converter entre elas diretamente no aplicativo, e a gente tem 27 dados de conta, ou seja, assim como o dólar, a gente tem dólar, a gente tem euro, a gente tem libra, a gente tem dólar canadense, a gente tem dólar australiano, a gente tem alguns pesos, né, porque aí pesos são alguns, né. A gente tem shekel, que é a moeda de Israel. Então, algumas moedas, são 27 moedas como um todo, que você pode gerar dados de conta, fazer o recebimento exatamente como o Félix está falando que recebe dólar, e como eu comentei em algumas vezes em exemplos de euro, que são, de fato, as duas grandes moedas que a gente vê aqui no Brasil. Você recebe nessas moedas, você pode converter entre elas,
como o Félix acabou de falar, né? Então ele recebe em dólar, guarda em dólar, quer gastar em dólar, pode gastar, quer converter para gastar no Japão, vamos converter, quer converter para gastar em euro, pode converter também. Então tudo isso é bastante simples e instantâneo no nosso aplicativo e dá bastante liberdade aí para executar. Mas o que acontece, assim, compartilhando um pouquinho aí de dados do que a gente vem vendo de dezembro, janeiro e agora fevereiro pós-lançamento, é que a gente tem uma maioria de adesão mesmo no euro e no dólar, e depois eles quebram em percentuais menores, algum destaque para dólar canadense, algum destaque para dólar australiano, mas as outras moedas são um percentual realmente muito mais baixo de adesão aqui no Brasil. Mas mesmo assim, Helene, né, mesmo tendo um percentual de adesão mais baixo, eu acho que abre um leque de possibilidades assim, para empreendedores, né, para pessoas como o Félix, né, profissionais de tecnologia, desenvolvedores, de marketing, enfim, vários tipos de profissões que podem, né, ter o mundo inteiro sem nenhum tipo de fronteira como seu mercado. Né? E como é que vocês enxergam assim, essas possibilidades para o empreendedor que está nos escutando, né, para o profissional? Então, a gente vem conversando bastante com os nossos clientes, né? Inclusive eu falei com o Félix, obviamente, antes dele vir aqui, né? E basicamente o que a gente tem acompanhado é esse movimento mesmo do brasileiro atuando em vários mercados e querendo atuar em vários mercados. Então, aquilo que eu comentei, né? Você tem freelancers dedicados ou empresas com contratos dedicados e contratos de ano ou de anos, né, que normalmente são contratos, aí depois o Félix pode compartilhar um pouquinho o modelo dele, mas normalmente são contratos de horas, né, então eu tenho um volume de horas para trabalhar por mês para essa empresa e um contrato de anos dedicado para ela, que é quase, na verdade, um funcionário da empresa, né. E você tem modelos de freelancers e empresas que trabalham para o mundo todo, então que eles trabalham por projetos, né? E aqui, saindo um pouquinho do desenvolvedor, porque também eu acho que muita gente pensa, mas desenvolvedor é mais simples, desculpa, Félix, mas, né, consegue emprego fácil, né? Todo mundo quer contratar engenheiro de software. Mas a verdade é que a gente vem acompanhando muitas outras profissões. Então, a gente vem acompanhando, por exemplo, psicólogos que estão usando a gente, então psicólogos brasileiros que atendem brasileiros no mundo todo e que recebem através da Wise. A gente vem acompanhando arquitetos, decoradores, engenheiros. Então, muitas vezes, empresas de fora que estão construindo e fazendo investimento imobiliário aqui no Brasil e que aí contratam engenheiros, arquitetos e decoradores brasileiros e aí fazem o recebimento através da Wise. Tradutor, muito tradutor, e aí tem milhares de plataformas já, né, que você pode colocar o teu trabalho, mas muito tradutor de jogos, muito tradutor de sistema, tradutor, dublador, né, dublagem para voice-over de materiais. Então, assim, muito tradutor também que está usando a gente. E, como eu falei, consultoria, né? Então, consultoria financeira, consultoria de mercado. A América Latina, né, está dentro do que o mundo chama de mercados emergentes, né? E o Brasil está aqui dentro. Então, tem muita empresa tentando entender o que eu preciso fazer para entrar nesse mercado. Então, consultoria tem um papel fundamental para fazer essa entrada no mercado. Além disso, né, o pessoal que está sempre aí me ajudando, que são as nossas agências de publicidade, que nos ajudam aqui no Brasil, eles relatam, eles são clientes da Wise também. E eles relatam, não, eu tenho clientes no mundo todo que eu presto serviço e muitas vezes, no caso de agências de publicidade, eles têm que fazer pagamentos, né? Porque aí eles vão fazer um comercial para uma empresa, não sei, britânica, que para mim é mais fácil porque é o Wise, e aí eles vão fazer uma sessão de fotos, vão fazer uma produção lá em Londres. Então, além de eles receberem, eles têm que fazer pagamento das pessoas que eles estão contratando lá em Londres. Então, eu acho que assim, tem uma gama gigantesca de empresas explorando realmente o mundo todo. E como você falou, assim, sim, dólar e euro é o que a gente vê de maior adesão, mas é impressionante as conversas que a gente tem com os nossos clientes e como ontem eu estava conversando com uma pessoa que ela está indo viajar
para fazer uma consultoria no Nepal. Então, assim, Olha só. tem muito mercado aí para ser explorado e o mundo tá só esperando a gente. É um mercado realmente infinito, né? E como eu sou dessa área digital e tudo mais, eu já começo a vislumbrar aqui as possibilidades, né? Hoje em dia está tudo na nossa mão. Inteligência artificial. Então eu posso fazer uma página em múltiplos idiomas. Eu posso fazer um vídeo, botar, né, a minha voz, né, falando em japonês, em mandarim, em qualquer língua e vender o meu serviço para o mundo inteiro, né? Então, assim, é só questão de sentar um pouquinho, né, fazer o dever de casa, montar uma estratégia e abraçar o mundo aí como seu mercado, né? E eu acho que, assim, pelo menos no mercado financeiro, a gente está ajudando. Pelo menos esse receio, né, que eu acho que até no primeiro episódio eu comentei, né, eu tive muito esse receio lá atrás, quando eu tive agência, eu fechei um negócio internacional e para mim receber foi um caos. Você vê aí o Félix contando agora, né, que ele acabou de chegar nesse mercado e também caiu numa plataforma que não era transparente, que cobrava mais do que a gente. Então, o mercado financeiro está melhorando para o empreendedor brasileiro. A Wise está abrindo essa porta, tem alguns outros players também no mercado que estão abrindo essa porta. Então, vamos lá, que receber já não é mais o problema. E, Helene, me conta um pouquinho sobre como mais assim, a conta PJ pode auxiliar em outras rotinas, né? Estou falando aqui de rotina fiscal, planejamento financeiro. Que dica você daria aqui para o pessoal para eles maximizarem aqui os benefícios da conta Wise? Então, eu acho que tem algumas ferramentas interessantes que a gente traz. Uma ferramenta é os alertas, então a gente tem alertas de câmbio, né? Então a gente sabe que muitas vezes esse pequeno empreendedor ele é sozinho, né? Então, como eu imagino que seja o Félix, né? Tô aqui, tô trabalhando, tô codando, e tô fazendo meu fluxo de recebimento e tô acompanhando o dólar. Então, a gente tem uma ferramenta de alertas que você pode cadastrar um alerta para que esse alerta chegue para você no momento que você quiser. Então, eu quero converter quando o dólar voltar a 6. Tomara que não, eu sei que é bom para você, Félix, mas tomara que não. Então, a gente vai notificar você quando chegar a 6 e isso já ajuda bastante nos controles. Além disso, você tem o cartão. Você tem tanto o cartão físico como o cartão digital. Então, você pode ter o seu cartão físico para você gastar, então você pode aplicar esse cartão, vamos dizer que essa empresa ou que esse freelancer, ele paga um serviço, ele paga um sistema, tudo isso ele pode fazer direto em outra moeda através do nosso cartão e ele pode gerar mais de um cartão, que te dá ainda uma possibilidade de segurança. Eu quero gerar um cartão só para colocar na mensalidade desse sistema. Você tem essa possibilidade. Eu vou trabalhar, eu vou viajar a trabalho. A empresa do Félix lá fala, Félix, vem para cá. Tudo bem, é um contrato com uma PJ. Então, quem vai pagar essa viagem é a PJ, não é a PF. Então, todo esse gasto de compra de passagem, todo esse gasto da viagem do Félix pode ser feito no cartão, que fica muito mais simples do Félix emitir uma invoice e fazer e requisitar dessa empresa que faça o reembolso desse custo dessa viagem que ele está sendo feito. Então, eu acho que é muito importante para o pequeno empreendedor ele manter os custos separados, né? Pessoa física é a pessoa física, pessoa jurídica é a pessoa jurídica. E quando precisa fazer, como o Félix comentou aqui da lua de mel dele, a Wise também te ajuda. Porque quando você abre uma conta na pessoa jurídica, automaticamente você abre uma conta na pessoa física também. Então, o Félix, ele tem uma conta na pessoa jurídica dele e na pessoa física. Então, com um clique ali, ele manda o dólar dele em dólar para a conta física dele e gasta com o cartão da conta física dele. Então, você tem uma facilidade de controle que mantém as duas estruturas de gastos internacionais de maneira separada, como deve ser. Muito bem. Olha só, Félix, cara, eu tô aqui sonhando em ter uma carreira como a sua, cara. A pessoa ganhar 5, 6 vezes mais, né? É uma coisa assim, para mim é um sonho, né?
Você tem alguma dica aí para a turma aí, Félix, né, nesse sentido, né? Como abraçar essas oportunidades, assim, qual que é o melhor caminho para você vender o seu trabalho no exterior? Eu acho que é interessante também, né? Então, assim, para receber, a gente já sabe, né, que o caminho é abrir uma conta na Wise. E agora, assim, para vender o serviço, qual que é o melhor caminho, Félix? Boa, acho que essa é a parte mais difícil, né? Eu brinco até que quando eu comecei a procurar, eu falei, não, agora eu tenho que achar uma oportunidade. Eu encontrei a oportunidade e pensei, poxa vida, e agora como é que eu faço para receber esse dinheiro, né? Mas o que eu posso dizer é que, assim, pelo que eu observei, o mercado, ele tá procurando muito lá fora profissionais que sejam da parte de programação, de computadores ali, né? Que seja uma pessoa plena, que seja uma pessoa sênior, então que já tem uma experiência interessante. Então, assim, para todo mundo que tá ouvindo, pô, tô iniciando agora na carreira de tecnologia, na carreira de design, uma coisa nesse sentido, meu, ganha uma experiência legal aqui, constrói uma carreira, uma reputação. E aí, quando você já tiver com uma maturidade interessante, aí a gente faz a migração para o mercado externo, né? Então, é o que eu observo bastante. A maioria das empresas elas estão atrás desse tipo de profissional. E também, acho que pra quando a gente está crescendo, uma barreira linguística a menos é bacana também para a gente crescer rápido, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa, pô, terminei aqui a faculdade, já vou direto procurar alguma coisa lá fora. Meu, pode ser que você consiga, pode ser que seja super bacana, mas acho que talvez você consiga se desenvolver mais rápido aqui e aí depois fazer essa migração para lá. E o que a Helene comentou no começo, acho que é muito interessante mesmo. Essas empresas, elas valorizam muito o profissional brasileiro. Então tem toda essa questão na minha área, vamos dizer, que é de programação, né? A gente resolve problema. Então, não tem ninguém que resolve melhor problema do que o brasileiro, né? Então a galera já sabe, já tá correndo atrás mesmo. Então isso aí é muito bacana. Perfeito. E Félix, mais algumas dicas aqui nesse sentido. Você tem, por exemplo, uma página em inglês ou um LinkedIn em inglês, que isso é importante, né? Você ter uma presença digital também em outros idiomas para poder ser encontrado, né? Com certeza. Eu sou uma pessoa que, assim, a minha presença digital aqui no Brasil já é pouquíssima. Não tô muito de rede social e tudo mais. Mas o LinkedIn, ele é a ferramenta mais importante, né? Foi por ali que eu comecei a procurar. Então, primeira coisa, tem que se atentar às diferenças que existem nos currículos daqui para os currículos de lá, que são diferentes. E isso vai variar de acordo com o país que você está focando ali, né? Eu estava focando bastante em Estados Unidos e Europa, que é o que a Helena já tinha comentado, que é onde o pessoal mais olha mesmo, né? E aí monta um currículo legal com suas experiências e tudo mais. E aí, LinkedIn. Faça uma tradução do seu LinkedIn. Então, lá tem a opção para você. Então, antes estava como todo português, minhas coisas. Não comento muito, mas os comentários que tinham lá é tudo português. E aí, dentro da própria plataforma, você consegue trocar o idioma e você fazer os sumários, escrever os seus títulos, tudo em inglês, porque quando a pessoa entrar já em um computador programado para aquela língua, ela já vai ver direto sua capivara ali em português, né? em inglês. Gostei Então, acho demais. que é a coisa mais interessante ali, sim, com certeza, o LinkedIn. Muito bem. E eu acho que uma dica legal para dar é usar as inteligências artificiais. Então, uma coisa que você pode fazer é perguntar para a inteligência. Então, você vê uma vaga que você gosta muito, você copia a descrição dessa vaga, tá? Você pega o seu currículo, aí no LinkedIn é bem interessante porque ele gera um PDF, é basicamente do que você tem no LinkedIn, e você pergunta para a inteligência artificial, o que você melhoraria no meu currículo para eu atingir as expectativas dessa vaga? O que eu preciso melhorar? Porque eu acho que o Félix trouxe um ponto bem interessante, assim, muitas vezes o que as empresas fora do Brasil estão olhando é um pouquinho diferente do que as empresas do Brasil estão olhando, e isso eu não estou falando sobre eles estarem buscando coisas que a gente não sabe, eu estou falando sobre a forma de a gente escrever sobre as nossas experiências aqui no Brasil e a forma sobre estruturar o seu currículo. Então, eu acho que as inteligências artificiais elas estão ajudando muito nisso e elas estão ajudando muito também em exercício para quem quer aprender não só a parte de programação, mas às vezes a parte de data, de análise. Então, é bem interessante explorar mais as inteligências artificiais para se preparar para um processo seletivo que você está interessado. E esse ponto ele é muito importante mesmo, porque sempre quando a gente está procurando uma vaga, aquela empresa ela está procurando algumas coisas específicas, né? E você pode, de repente,
ter esses conhecimentos, essas skills, mas você não colocou no seu currículo por alguma razão, porque você queria dar ênfase em outras coisas. Então a gente tem sempre que fazer, em inglês a gente chama de tailoring, né, de fazer sobre medida para cada oportunidade que você encontra, para tentar convencer a empresa de que você é uma pessoa qualificada para isso, né? Na minha trajetória ali, eu tenho uma pasta no meu computador com todos os currículos que eu montei, e foram assim, um para cada empresa mesmo. A gente tem os pontos gerais que a gente quer contar essa história, né? E aí muda alguma palavra-chave para parecer mais com o que a empresa está pedindo. E assim, na hora de fazer o resumo, a inteligência artificial ajuda bastante. Você coloca o seu currículo ali e fala, olha, a descrição é essa daqui, e eu preciso convencer que eu sou de fato uma pessoa qualificada para essa vaga. Então me ajude, inteligência artificial. Genial, pessoal. Isso aqui foi um over-delivery completo aqui no nosso Café com a DM de hoje. E o que vocês passaram aqui de dicas, isso aí vale ouro. Quem está atento, escutando ou assistindo a gente aqui hoje, e colocar em prática essas dicas, esses insights, vai se dar muito bem. E, Elaine, aqui para a gente terminar o nosso bate-papo, eu queria entender quais são os próximos passos da Wise, né? Se vocês visam novos mercados, pretendem focar na consolidação dos serviços atuais, enfim, desenvolvimento de novas tecnologias. Conta pra gente aí. Olha, uma das coisas que eu vou falar aqui, eu sei que o Félix está esperando, tá? Então ele pode até comentar sobre isso. Basicamente, assim, o roadmap da Wise, que é, né, como a gente fala, organiza aí quem trabalha em produto e tecnologia, o que está por vir é público, tá? Então, se vocês colocarem roadmap em inglês e Wise, vocês vão acessar o roadmap da Wise e vocês vão ver o que a gente já se comprometeu a entregar para todos os países, inclusive para o Brasil, tá? Mas, no geral, tudo que a Wise oferece em outros países, a gente quer oferecer aqui no Brasil, tá? Então, a gente já oferece em todos os outros países conta, cartão, para indivíduos e para empresas. O que está faltando? Investimentos. Então, eu acho que investimentos é algo que a gente já oferece em outros países, a gente já oferece nos Estados Unidos, a gente já oferece no Reino Unido, a gente já oferece na Europa e em alguns outros países, e a gente sabe que a gente tem que desenvolver e tem que trazer isso para cá. Então, eu te diria que o que a gente está olhando agora? A gente está olhando muito de perto para o produto de business, mas muito de perto mesmo, tá? Nós somos uma empresa que a gente lê NPS no dia a dia, a gente olha contato de cliente no dia a dia, a gente olha comentário de redes sociais, macro de contato, eu escuto gravação do atendimento aqui do cliente no dia a dia para entender o que a gente precisa melhorar do nosso produto business. Então, a gente já sabe aí de pequenas coisinhas na jornada do cliente que precisam ser melhoradas, mas eu diria que o grande próximo passo da Wise, ele está envolvendo investimentos e está envolvendo também a gente trazer algumas funcionalidades de uso doméstico aqui do Brasil, né? Porque pessoas, às vezes, que nem o Félix, não precisam, talvez, logo mais, ter outra conta. Talvez eles possam resolver tudo com o Wise, é o que a gente quer. Olha só que fantástico, tá? Eu adoraria isso, né? Resolver tudo só com a Wise. Eu sou verdadeiramente fã dessa empresa. Eu sou praticamente um evangelizador aqui da Wise, né? Mando para todo mundo meu link e tal, porque não tem coisa melhor. A Wise já me salvou de poucas e boas. Eu gosto muito de viajar. Vocês estão vendo a minha Kombi aqui? Sabia que eu tenho uma Kombi de verdade, pessoal? Então, vivo fazendo viagem de motorhome e tal. E, cara, a Wise tá sempre comigo e assim, eu sou fã demais do trabalho de vocês aí. Fã da empresa, fã da marca, de tudo. E da Elaine também, né? Que a Elaine, quando chama, ela vem na hora aqui, né? Contribuir com o nosso Café com a DM, com a nossa audiência. E, Félix, cara, também gostei demais de te conhecer. Foi, assim, a contribuição aqui no nosso bate-papo de hoje foi enorme. E, pessoal, obrigado aqui pela presença de vocês dois aqui no nosso Café com a DM de hoje. Foi excelente. Eu queria aproveitar esses minutinhos finais para agradecer de novo. É sempre uma delícia esse papo. Acho que trazer um cliente da Wise também foi muito, muito legal. E também reforçar para todo mundo, tá, gente? O Wise, você pode testar pelo site, você pode ir na sua store do seu celular, coloca lá o Wise, baixa o aplicativo, cria a tua conta, gera teus dados internacionais.
Porque quando você fechar aquele acordo, você já está com tudo pronto para fazer o recebimento. Não precisa sair correndo para fazer esse recebimento depois que o contrato está fechado. Vamos se antecipar, deixar tudo direitinho, porque aí o dinheiro vem rápido e a gente sabe que todo mundo precisa dele. Então, de verdade, obrigada pelo convite. Pode me chamar que eu venho. Para falar de outros assuntos, eu venho também. E é sempre muito legal essa conversa. Legal demais. Ô, Félix, obrigado também pela sua participação, cara. Foi um prazer. Desejo muito sucesso nessa carreira internacional aí de desenvolvedor full stack. Boa, eu que agradeço bastante. Primeira oportunidade que eu tô tendo aqui de conversar no podcast, já tá aqui no Café com a ADM, acho que é muito bacana mesmo, super gostoso. Agradecer a Helene também pelo convite. E falar que a Wise, ela ajuda muito a gente a ter bem pouca dor de cabeça com as coisas, viu? O que ela economiza ali de ter dor de barriga, de ansiedade, de saber como é que vai funcionar, de onde que vai vir dinheiro, não tá escrito no gibi. Então, fui convencido pela Helene, quando a gente estava conversando, a migrar da plataforma que eu estava antes pela Wise. Tô com a minha pele no jogo aqui para falar para vocês que é bom mesmo. Muito bem. E você, o que você achou deste Café com a ADM de hoje? Aqui com a Helene da Wise e com o Félix Porcelli. Eu achei demais, tenho certeza que você curtiu, mas eu quero que você deixe aqui o seu comentário, falando o que você achou, o que chamou mais atenção, se você já abraçou essa oportunidade de oferecer os seus serviços, de divulgar a sua empresa no exterior e contar também com a ajuda da Wise para isso, né? Para facilitar as suas transações, seus pagamentos. Demais, pessoal. Curti demais. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.